E vamos falar agora da produção industrial. Nós tivemos a divulgação hoje dos números pelo IBGE, referentes ao mês de novembro, sempre tem uma certa defasagem. A expansão ficou mais ou menos dentro do que o mercado previa, 1,2% de aumento da produção, 7 meses de recuperação, com avanço de 40,7% nesse período, compensou o tombo registrado em março e abril, que foi de cerca de 27%, só que a indústria ainda tem alguns saldos negativos. No ano, a produção caiu 5,5%, em 12 meses, 5,2%. Vamos falar sobre esses números com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rafael, na verdade, com toda essa expansão de 40% e um saldo ainda negativo no ano, a gente vê que a indústria já não tinha começado o ano muito bem, não é? É, justamente, não é? Ou seja, 2020 já sabemos do que se trata, né? Um ano excepcionalmente negativo, não é? Mas o que interessa agora nesses dados mais no final do ano é justamente essas sinalizações do que pode vir aí pela frente, não é? Eu acho que esse dado de novembro, assim como outubro, também já mostram uma nova fase, não é, para o setor, que não é mais uma fase de recuperação do tombo da Covid, mas sim de um início de uma nova, de um novo processo de crescimento, de uma nova etapa de crescimento, cujas características e cujo vigor, não é, ainda é um pouco incerto, né? Incerto justamente porque ainda estamos num quadro de pandemia, né? Incerto porque temos muito provavelmente várias medidas emergenciais para arrefecer os efeitos econômicos da pandemia não devem se repetir em 2021, né? Então tem aí algum grau de incerteza sobre esse novo padrão de crescimento, mas eu acho que a gente já está numa nova fase, né? Agora é curioso o que aconteceu com o setor automobilístico, né? Nos dados do IBGE até o mês de novembro, o setor acumulou alta da produção de 1.203%, isso em 7 meses, superando em 0,7% o patamar de fevereiro, o patamar pré-pandemia, não é? E foi um dos setores que ajudaram a alavancar essa recuperação do setor industrial. Só que nós tivemos a divulgação também dos dados da Anfávia, especificamente do setor automobilístico, com uma queda da produção no ano de 31,6%, pior resultado desde 2003. A queda das exportações colaborou muito para isso, não foi apenas o problema doméstico. Aliás, o setor já vinha sofrendo as consequências da crise argentina desde antes da pandemia, no ano retrasado também, não é? Agora, como é que você analisa? São dados tão fortes, né? Quando você fala aí de uma expansão de mais de 1.000%, mas ainda vai patinando no campo negativo, né? Essas variações muito grandes, não é, se dá porque, enfim, os setores quase pararam, né, no pior momento da crise, ali em março, abril. Não é? Então, as taxas de crescimento tendem a ser muito elevadas porque a base de comparação é baixíssima. Não é? Então, isso explica um pouco essa magnitude de taxa. Não é? Agora, o que a gente não pode perder de vista nesse momento é que, mais do que falar apenas, né, da Covid, ou da crise da Covid, que ainda não foi resolvida, né, e por isso que ainda temos muita incerteza sobre o que vai ser daqui para frente, é importante sempre lembrar que a economia brasileira e o setor industrial brasileiro sobrepôs duas crises nesses últimos anos. Né? A gente nem retomou níveis de produção que foram retirados pela crise de 14, 15, 16. Né? Lembrando que no caso da indústria, né, a produção industrial caiu por 3 anos consecutivos e não, diferentemente do PIB da economia geral, que foi mais 15, 16. Né? A recuperação foi praticamente 17 e 18 apenas, né? E em 2019 a gente já teve queda da produção industrial de novo, né? Ou seja, 2019 já não foi um ano de crescimento da indústria, do ponto de vista do nível de produção, né? Porque houve os problemas, o agravamento dos problemas econômicos na Argentina, é verdade, e alguns outros parceiros comerciais do Brasil. A tensão no comércio internacional cresceu muito no período devido, né, aos conflitos americanos e chineses, né, que desacelerou, né, o comércio internacional e a economia internacional. Mas mesmo assim, em 2019, a gente teve um desempenho relativamente disseminado de adverso, né, para muitos ramos, para muitos setores. Então, a gente nunca pode perder de vista que, por mais intensa, excepcional e incerta que tenha sido a crise da Covid-19, os problemas da economia brasileira e os problemas da indústria brasileira
são mais antigos e mais graves do que isso, porque, né, as perdas vão se acumulando. Né? Daí a necessidade da gente engatar, a partir de 2020, uma recuperação mais vigorosa e mais consistente, algo que eu acho que os dados agora de novembro sinalizam um pouco para isso, né? E também precisamos resgatar um conjunto de reformas estruturais que, no fundo, é quem vai dar, né, as condições mais estruturais, mais de longo prazo, não só de crescimento econômico da economia ou da indústria, mas também de um ganho de competitividade do setor. Né? Nunca perdendo de horizonte, né, que o setor industrial no restante do mundo vem passando por um processo de modernização e de digitalização muito importante. Né? Então, se a gente não criar as condições gerais de um dinamismo industrial mais forte agora, né, nessa saída de crise, vai ser mais difícil a gente acompanhar de forma sistêmica, ou seja, do tecido da indústria inteira e não de uma ou outra grande empresa, essa evolução tecnológica que no mundo está acontecendo e que deve se acelerar daqui para frente. A indústria brasileira, na verdade, tem que ganhar competitividade, inclusive. A gente tinha resultados importantes com relação à Argentina, particularmente do setor de veículos, mas, no geral, quando a gente pega a composição da balança comercial brasileira, ela é dominantemente pautada por produtos básicos e não do setor industrial, não de Saldo, manufaturas, não é? o saldo. Sim, você tem razão, em relação ao saldo, né? Mas as exportações brasileiras, em valor, mais da metade, 53% mais ou menos, é produto da indústria de transformação. Então, a indústria é uma grande exportadora, mas ela também é muito importadora. E esse é o ponto, que à medida em que a gente não consegue incorporar essas novas tecnologias e assegurar um nível de competitividade semelhante ao restante das outras economias industriais, né, essa diferença entre aquilo que a gente exporta e importa tende a ficar ainda maior. Né? Então, a competitividade é um fator chave para mim. Sempre foi e será ainda mais daqui para frente, porque tem um componente adicional de ganho de competitividade no restante do mundo, que são essas novas tecnologias. Né? E a gente está muito atrasado, eu falo aqui enquanto país, enquanto sistema industrial, porque a gente tem grandes empresas internacionais, modernas, que estão acompanhando esse processo. Mas quando a gente desce para pequenas, médias, microempresas, a gente tem uma defasagem tecnológica muito forte que vai se agravar ainda mais com a difusão dessas novas tecnologias digitais. Então, a gente precisa criar um ambiente de crescimento e um ambiente estrutural, né, ou seja, de regras, de regras tributárias, por exemplo, que viabilize, que permita, estimule o investimento dessas empresas no sentido de modernização da sua estrutura produtiva. Sem isso, né, a lacuna de produtividade e de competitividade que a indústria brasileira tem em relação a outros parceiros importantes, outros parques industriais importantes do mundo, tende a se agravar. Né? Então, a gente está num momento da história em que a gente está de frente a uma encruzilhada e o futuro vai depender muito das decisões que a gente tome agora. Né? E 2021 é um ano crucial, porque é um ano de saída de uma crise muito excepcional no Brasil e no mundo todo, né? Em que vários dos nossos concorrentes internacionais devem pisar no acelerador no sentido de desenhar políticas e de estimular investimentos em tecnologias digitais, em economia verde, em sustentabilidade econômica e social, que no fundo são as novas matrizes, né, tecnológicas, os novos polos de dinamismo da economia mundial no futuro. É isso, conversei com o Rafael Canin, que é economista do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Rafael, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas análises. Isso, sou eu quem agradece. Muito obrigado, boa tarde.